Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui para falar agora dessa declaração bombástica aí do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é o segundo cargo mais importante da América, né, gente? Aqui no Brasil, o equivalente seria ministro das Relações Exteriores, que aqui nem é tão importante, mas lá é importantíssimo esse cargo aí. Também o secretário de Defesa, né, importante pra caramba também. E o Marco Rubio mandou essa paulada aí, gente, olha. O Nicolás Maduro não é presidente da Venezuela. Ele é só um narcotraficante, chefe de cartel. Tá, gente, olha, esse homem está com 150 milhões de reais pela cabeça dele. Caramba, dinheiro, hein? Como seria, né, uma operação para capturar o Maduro de dentro do território venezuelano e levá-lo para o México, por exemplo, né? Não sei. Para o Brasil não, porque aqui o Lula protege, né? Assim como ele pegou lá a esposa condenada do ex-presidente da Colômbia e trouxe para o Brasil, né? Levou para Brasília para passear com Janja, né, no avião da Fábia, mulher com 10 anos de cadeia na cara, né? Cara, é bizarro o que está acontecendo. Sei que o governo americano continua a caça do Maduro, porque não reconhecem a sua eleição desde 2019, a última agora muito menos, né? Porque para os americanos o presidente da Venezuela agora é esse homem aí, gente, ó. É ele mesmo. Esse é, para os Estados Unidos, esse é o Edmundo Gonzalez, o presidente eleito com eleições fraudadas. O Maduro continua no cargo, não sai do cargo, e que se dane o mundo, né? Talvez seja isso que o Lula queira fazer agora, depois dessas sanções aí de 50%, governando junto com o STF, né? Magnitsky vindo aí pela frente. Talvez seja agora a hora de dar um golpe definitivo no Brasil e ficar no poder pro resto da vida, que era essa a ideia dele desde o Lula 1, né? Desde antes, até quando ele era candidato a deputado federal lá atrás, ele vinha dizendo, quando ainda era sindicalista nos anos 80, tem várias entrevistas do Lula falando isso aqui no YouTube, é só olhar aí. Vox Populi, dos anos 70 para 80, né? Na TV Tupi ainda, tem entrevista dele falando sobre isso aí, que não, socialismo a gente vai empregar devagarinho, não é de uma hora para outra, a gente tem que infiltrar para poder derrubar, até chegar no comunismo brasileiro, que vai ser um comunismo à brasileira, né? Ele falou isso várias vezes, gente. E o Marco Rubio afirmou então que Maduro não é presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é chefe do cartel de Los Soles, organização narcoterrorista, que tomou posse do país, e ele é o dignitário desse cartel, né, gente? O Rubio também falou que ele é indiciado por tráfico de drogas nos Estados Unidos, por conta de uma triangulação de cartéis entre Venezuela, Bolívia, Colômbia, Brasil, PCC, segundo Lewandowski, ex-ministro da Suprema Corte brasileiro, hoje ministro da Justiça, do Lully, né? O PCC, né, primeiro comando da capital, já atua de forma assim, liberada na Venezuela, tá? Sabe lá o Comando Vermelho também, não sei, né? E, desesperado, o Maduro meteu de 15% a 77% de tarifa sobre produtos brasileiros, veja, engraçado, né? Não é amigo do Lula? E, ao mesmo tempo, liberou a Chevron para voltar para os Estados Unidos para explorar petróleo. Gente, vai entender, né? Qual é o contexto? O Marco Rubio falou esse troço, meteu no X, postou lá que esse cara é chefe de cartel de drogas internacional, especialmente o cartel dos Los Soles, e está numa lista chamada SDN, que é a lista nacional, nacionales especialmente designados, reforçando a narrativa de que esse grupo, o cartel de Los Soles, supostamente liderado por Maduro, e altos oficiais generais e das Forças Armadas venezuelanas estão envolvidos profundamente com o tráfico de drogas, não só na Venezuela, como também na América Latina, aqui em toda a América Latina, até o México, e levando drogas para os Estados Unidos, gente. Bom, aí tem sanções, né, contra a Venezuela, várias sanções, incluindo sanções e investigações no FBI, contra esse pessoal das Forças Armadas e do governo venezuelano, da Corte Suprema também venezuelana,
que aliás o Maduro tratou de inflá-la com mais membros para que ele pudesse ter maioria na Suprema Corte. O Lula não precisa fazer isso aqui, porque ele já tem maioria, né? São 9-2, né? 9-2. São nove comunistas na Suprema Corte brasileira e Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados pelo Bolsonaro. O resto, né, tudo esquerdopático, comunista, bolivariano, né? Então não adianta, gente. Tirando o Fux, né? Não sei qual é a do Fux, né? Luiz Fux deixa a gente assim meio... Agora, o cartel, segundo o Marco Rubio, o Trump, o FBI, a CIA, etc., dizem que esse cartel dos Los Soles é ligado também ao trem de Aragua e o cartel de Sinaloa mexicano, que mandam drogas, milhares e milhares de toneladas de cocaína e maconha, etc., para o território americano, né? Através da fronteira com o México. E os Estados Unidos apoiam o Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela, não reconhecem o Maduro como presidente, assim como a gente vê o Trump fazendo com o Lula agora. O Brasil é um parceiro diplomático dos Estados Unidos desde a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I, né? A gente tem esse reconhecimento, essa ligação, eu diria, diplomática muito afável. Dom Pedro II viajou para os Estados Unidos em 1876 para as festas do centenário da independência americana, como dignitário do Brasil, recebido com honras de chefe de Estado em Nova York, em Washington, etc. E fez uma viagem muito ovacionada pelos americanos, o pessoal adorou o Dom Pedro II. Então existe, e claro, no século XX existe essa ligação umbilical, eu diria, do Brasil nos seus tratados de comércio com os Estados Unidos, né? Primeiro, no ciclo da borracha, nos anos 1900, 1910, 1920, quando a gente levava a borracha brasileira para fazer pneus para a Ford nos Estados Unidos. Então existe essa coisa já há mais de 2 séculos quase, né, gente? E agora o Brasil rompe desse jeito com os Estados Unidos, uma coisa inédita na história republicana brasileira e na história imperial também brasileira, né? E, gente, é bizarro o que está acontecendo, né? A Maria Corina Machado, líder da oposição lá, apoiou essa declaração do Marco Rubio, né, dizendo que o Maduro é um narcotraficante, né? E aí teve gente falando muita coisa lá no X, no Twitter, né? Você quer saber o que está acontecendo no mundo, você tem que ir pro Twitter, tá? É o X. Tudo que você sabe em primeira pessoa, fontes primárias, tá tudo no X. Depois é que replica, inclusive, para a imprensa, para a Big Mídia brasileira, né? Para a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, CNN brasileira, tudo depois que sai no Twitter, tá? A revista colombiana, tem a Colômbia, tá? A revista colombiana Semana falou que o cartel de Los Soles também apoia o Exército de Liberação Nacional da Colômbia, em conjunto com o Hezbollah, apoiado pelo Lula com o Hamas. Existem fontes que dizem que Lula andou trazendo esse pessoal para cá, aqueles 2 navios iranianos que andaram atracando no Rio de Janeiro lá no ano passado, foi esse ano, né? Ano passado. E eles controlam o Hezbollah, sabe lá se o PCC, segundo Lewandowski, que também está envolvido lá na Venezuela, o ELN, que é esse Exército de Libertação Colombiana, e o cartel de Los Soles, né, do Maduro, levando droga para os Estados Unidos, né? Sabe lá o que está acontecendo naquelas fronteiras lá, né, pessoal? Agora, informações adicionais, deixa eu ver, resumo. Então, Marco Rubio reforçou a posição americana contra Maduro, com sanções, não aceitação dele como presidente, como está acontecendo com o Trump e o Lula. O Trump não reconhece Lula como presidente, gente. Tá claro isso, né? Quando ele fala que tem que liberar Bolsonaro para Bolsonaro concorrer ano que vem e liberar o pessoal todo do 8 de janeiro, Trump e os Estados Unidos, a maior potência do mundo, né, que apoiou maciçamente o Trump nas eleições do ano passado, quando ele ganhou não só para presidente, como ganhou também no Senado e ganhou também no Congresso americano, a força com quem ele veio, com toda a força política que ele veio, uma força talvez comparada somente ao Franklin Delano Roosevelt nos ataques de Pearl Harbor em dezembro de 1941, que todo mundo se fechou
para apoiar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Talvez o Trump esteja tão poderoso quanto o Roosevelt agora. E ele não reconhece Lula como presidente, né? Ele fala até em negociar com o Bolsonaro. Você vê como é que a coisa tá bizarra, né? E só para fechar esse vídeo, se não me engano, existem... Se não me engano, não, gente. Segundo algumas fontes, desculpem, essa decisão de trazer essas sanções, primeiramente para o Brasil em toda a América Latina, não são as sanções contra ministros da Suprema Corte, que isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Só contra o Irã, só contra a Síria, só contra o Líbano, só contra a Coreia do Norte, só contra os juízes comunistas do Tribunal Internacional Penal em Haia, somente juízes da África do Sul e com juízes brasileiros. Você vê onde é que o Brasil se meteu. Olha onde o Brasil... E ao mesmo tempo em que Lula chama o cara de nazista e diz que os judeus são genocidas como Hitler. Olha só onde o Brasil se meteu. Vamos aguardar para ver se Maduro pega uma cana aí, pegar uma prisão perpétua em Maduro aí para uma penitenciária americana de segurança máxima. Seria lindo, hein? Depois o Lula vai na fila atrás dele. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.